Um dia, neste mesmo planeta, existiram criaturas tão estranhas e maravilhosas que 65 milhões de anos após a sua extinção, elas ainda provocam a imaginação do homem. Eram monstros ferozes e carnívoros, e ao mesmo tempo, gigantes dóceis. Tinham formas e tamanhos surpreendentes, e viviam num mundo não diferente do nosso, entre pássaros e sapos, crocodilos e insetos. Eles evoluíram de criaturas que se arrastaram para fora do mar há milhões de anos. Eles eram indomáveis. Eles dominavam o seu universo. Após um reinado de 140 milhões de anos, desapareceram misteriosamente. Deixaram para trás um registro trancado na Terra. Segredos fossilizados que apenas sugerem a grandeza do seu reino. Milênios depois, o homem passou a chamá-los de dinossauros, o terrível lagarto em grego. Terrível porque inicialmente os víamos como monstros gigantes. Mas conforme íamos aprendendo mais sobre eles, nossas atitudes mudaram. O medo se tornou espanto, a curiosidade respeito. Pode o seu destino ser o nosso? Pode a sua ruína prever a nossa? Quando começamos a aprender sobre os dinossauros há apenas 150 anos, não percebemos que criaturas mais triunfantes eles eram. Mas cada novo osso era um novo conhecimento. E conforme aprendíamos sobre a sua vida, aprendíamos também sobre a sua morte. Desde o começo, eles nos intrigaram. Quem foram eles? Como viviam? Por que morreram? A ciência moderna e a tecnologia estão sendo utilizadas para esclarecer o mistério do dinossauro. É a mais emocionante história de detetive. Conforme os cientistas desenterram mais pistas sobre a sua ruína, descobrem também uma resposta à pergunta: se os dinossauros pereceram, e quanto aos homens? Dinossauro é uma palavra mágica para alguns. Para outros tem um significado negativo, de algo muito grande e velho para sobreviver. Entretanto, ele ocupa um lugar especial em nossa imaginação e nos filmes. Ele é grande e feroz, é mortal. E frequentemente um inimigo do homem. Mas o que será essa coisa? Uma espécie de dinossauro. Dinossauro? Isso, Jack. Uma criatura pré-histórica. Os filmes abusam do dinossauro não só pelo tratamento dispensado a eles na tela, mas também pelo mito que criaram. O homem não viveu na era dos dinossauros. Os dinossauros, porém, fazem parte de nossas vidas hoje. Eles estão nos filmes, na televisão, as crianças brincam com eles, existem brinquedos mecânicos ou não. E um deles flutua como um balão no desfile do Dia de Ação de Graças todo ano do lado de fora deste prédio. E todo ano milhares de pessoas entram nesse prédio, do Museu Americano de História Natural, para ver e admirar este e outros animais magníficos. Posso me lembrar da primeira vez que vi esta coleção de ossos gigantes. Vim aqui com meus pais quando criança e me lembro
Eu dei vida a todos eles, na minha imaginação. Junte-se a nós para conhecer pela primeira vez o mundo especialmente recriado para este programa. O mundo dos dinossauros. Dinossauro. Distribuição Transvídeo. Uma dublagem elenco. O fim sempre fascina. Como pôde um reinado de 140 milhões de anos ser extinto de forma tão misteriosa e tão derradeira? Que desgraça veio dos céus para acabar com os dinossauros? Ou terá sido outro tipo de desgraça? Seja como for, acabou com 75% de toda a vida vegetal e animal, e com todos os dinossauros. Entre eles, o ornitópode, um gigante dócil de mais de 9 metros de comprimento, pesando 3 toneladas. Chamado de dinossauro de bico de pato devido ao formato de sua boca, esse gigante era vegetariano. Vivia nas margens das florestas. Especula-se que, diferentes dos répteis modernos, eles viviam em bandos para se protegerem dos predadores. Anatossauros, Brontossauros, Tiranossauros Rex, os nomes são emocionantes. Pterodáctilos, Stegossauros, Monoclônios. É engraçado pronunciá-los. As próprias palavras tornam-se imagens. Ao olhar para esses ossos fossilizados e dizer as palavras, é possível entrar para o mundo deles, um mundo não diferente do reino animal de hoje. Acasalamentos, formação de ninhos, desova e a dramática e amarga luta pela sobrevivência. Vamos ver como uma família de ornitópodes tenta sobreviver. Como animais como esses viviam um período de quase 100 anos. Vamos tirar esses animais de nossos sonhos, pesadelos, do escuro interior de nossas fantasias, para apreciar essa raridade. Vamos tentar entender por que eles povoam não só os museus, como também o nosso cenário. Estes são dinossauros construídos a partir de restos de peças sobressalentes de carros trazidos de ferros velhos, montados em forma de gigantes pré-históricos. Para o escultor Jim Gary, eles representam a realização de um sonho de infância. Ele foi capaz de encher o seu mundo com as criaturas que o fascinam. Jim Gary esculpiu muitos dinossauros e costuma transportá-los aos shows em toda a América, encantando crianças de todas as idades. Eu sempre gostei de dinossauros e gostaria de criar um. Agora eu tenho um que eu tive que criar porque ninguém foi capaz de arranjar um para mim. Descubra a magia de... Crianças de todas as idades procuram e encontram dinossauros em todos os lugares, desde gibis ao mundo espacial de Disney World, o novo Epcot Center. Parques de dinossauros atraem grandes multidões no Canadá e Estados Unidos. Os dinossauros nos saúdam nas estradas e se infiltram nos domínios mais íntimos de nossas casas. Experimente um grande Brontoburger. E descobrem que eles não estão apenas nas estampas, mas nas folias de inverno e nos festivais de verão. E a onda logo pegou. Em 1922, o autor de Sherlock Holmes promoveu uma brincadeira. Hoje, as revistas nacionais reconhecem a sua popularidade. Brinquedos, camisetas, pijamas, tudo carrega a assinatura desse raro gigante. E na televisão, um dos nossos personagens preferidos vive e trabalha entre eles. Bem, quando criança, os dinossauros me fascinaram desde o início.
Desde quando eu posso me lembrar, é claro, aos 6 anos ou antes. Porque o dinossauro era um animal exótico e diferente dos monstros que via no cinema. Ele era real. Meu dinossauro favorito é o tiranossauro. O meu é o brontossauro. Acho que é o Triceratops, porque eu não gosto de carnívoros. Brontossauro. Porque ele era dócil. O Tiranossauro Rex é aquele que voa? Acho que dinossauros são uma gracinha, mas não me casaria com um. A menos que fosse rico. Acho que Fred Flintstone conseguiu. Ele tinha um dinossauro de estimação. Olhe só para o Dino. Veja como ele sente a minha falta. Ei, Dino! Shhh, Dino! Aqui, Dino, papai chegou. Venha cá e mostre como sentiu a minha falta. Bom garoto. Então, Dino, você sentiu minha falta, não foi? E você acha graça e dizem que ele é o melhor amigo do homem. Do homem e da mulher. Dino! Akito! Os dinossauros faziam parte dos primeiros filmes. Desde o início, como neste desenho animado de 1919, Get, o Dinossauro, os filmes apresentavam pelo menos alguns deles como dóceis e de apetite modesto. O filme de 1922, O Mundo Perdido, mostrou a descoberta de um ninho cheio de ovos de dinossauro no deserto de Gobi, na Ásia. Como o interesse mundial pelos ossos de dinossauros continuou, o apetite do público pelos monstros gigantes na tela aumentou. Num filme recente, O Homem das Cavernas, o apetite do dinossauro foi satisfeito por Ringo Starr. Pensando rápido, ele salvou a atriz Shelley Long, alimentando o dinossauro com uma erva intoxicante. Felizmente, o conhecimento do mundo curioso dos dinossauros não dependeu dos filmes. Cientistas como Jack Horner transformaram seus entusiasmos pelos dinossauros da infância em disciplina adulta. Horner, da Universidade de Montana, desenterrou recentemente uma grande descoberta de ossos de ornitópode. Ele transformou o dinossauro de bico de pato numa palavra familiar aos cientistas. Nós sabemos mais sobre os dinossauros ornitópodes porque descobrimos uma pequena área onde há uma concentração de ninhos. Ninhos que contêm ovos e outros com recém-nascidos e filhotes. E uma área próxima daqui nos rendeu 40 ou 50 dinossauros, mas já temos restos de 10 mil animais e um grupo. Apenas nesta área podemos ver o histórico da vida de um dinossauro ornitópode, desde o período de incubação até pelo menos a sua primeira infância, quando ele permanece ao lado dos adultos. As descobertas de Horner, que ilustram que alguns dinossauros viviam em grupos e cuidavam dos filhotes, mostram que alguns dinossauros têm características mais comuns aos mamíferos de sangue quente do que répteis de sangue frio. O buraco de Horner é perto do Parque Nacional Glacial de Montana e é conhecido como a Montanha do Ovo. Suas descobertas confirmam como os ornitópodes podem ter construído os ninhos. Baseados na evidência de que estes dinossauros se agrupavam, alguns cientistas afirmam que a construção de ninhos era um esforço cooperativo de todo o grupo. Como os répteis de hoje, eles protegem o ninho antes e depois de pôr os ovos. Recentemente, Horner descobriu um ovo fossilizado que pode conter, segundo ele, o embrião de um dinossauro ornitópode.
No Centro Médico de Montana, o fóssil foi submetido a um exame de tomografia axial computadorizada. A tomografia é comumente usada para tirar uma foto colorida, computadorizada, tridimensional do cérebro. Aqui, ele irá fotografar o interior de um ovo de 80 milhões de anos de idade. A tomografia foi capaz de confirmar que há um embrião dentro do ovo fossilizado. O embrião é identificado e marcado. É uma descoberta extraordinária. Acredita-se que um dinossauro ornitópode põe de 20 a 25 ovos na forma circular. Os cientistas não sabem quanto tempo dura a incubação dos ovos, mas eles sabem que os ovos têm cerca de 20 centímetros, surpreendentemente pequenos para o que acabará se transformando num ornitópode de 3 toneladas. A vida é perigosa para os ornitópodes desde o início. O Struthiomymus, um dinossauro ágil e muito rápido e que se parece com um avestruz da era moderna, era o predador mais temido pela mãe ornitópode. O Struthiomymus dispunha de pouco arsenal de defesa. Sem chifres e rabos gigantescos, sem garras afiadas, era uma vítima natural de outros dinossauros mais agressivos. A velocidade do Struthiomymus, seu maior trunfo, ocasionalmente falhava, especialmente quando enfrentava o Deinonychus. Os Deinonychus, garras terríveis em grego, eram criaturas ferozes que pesavam menos de 100 quilos. Eles deviam viajar em grupos de caça como os lobos fazem hoje. A velocidade e as garras afiadas fizeram deles inimigos ferozes. Para os ornitópodes, a sobrevivência era possível pelo número de ovos depositados a princípio. Vivos, a espécie poderia continuar. Os ovos de dinossauros se desenvolvem como os de qualquer réptil. Ao nascer, o bebê dinossauro tem apenas 30 centímetros e cerca de 750 gramas. Se chegar à fase adulta, alcançará 3.000 quilos. Como aprendemos tudo o que sabemos sobre os dinossauros? Bem, pelo menos sabemos como eram os ovos dos ornitópodes porque Jack Horner encontrou centenas fossilizados em Montana. Sabemos que essa criatura gigantesca talvez tenha produzido sons semelhantes ao do pato, pelo tamanho da cavidade nasal e pelo comprimento da passagem do ar. Dadas estas pistas, podemos supor o tipo de som que produzia. É como um quebra-cabeça ou uma história de detetive encontra-se uma peça que se encaixa a outra. E tudo começa com a escavação de buracos.
Primeiro alguém encontra um osso fossilizado. Quase sempre um turista ou um amador. E isto provoca uma verdadeira expedição científica, porque onde existe um osso, podem existir outros. O que resta não costuma ser o osso propriamente dito. Os ossos transformam-se em pó. Felizmente, alguns se fossilizam, tornando-se depósitos minerais solidificados. Uma vez extraídos, quase sempre ainda envolvidos na rocha, os fósseis são colocados em moldes de gesso a fim de serem levados ao museu ou ao laboratório para limpeza e estudo. Foram descobertos restos de dinossauros em todos os continentes, exceto na Antártica, e em pelo menos 20 estados, com as maiores descobertas na área das Montanhas Rochosas. Os paleontologistas nem sempre concordam em como unir os fragmentos dos ossos. É como se alguém entrasse numa garagem de sucatas e tentasse montar um carro com todos os retalhos. Ele poderia colocar o amortecedor Edsel na estrutura de um Cadillac com rodas da Chrysler. Se imaginarmos que um dia no futuro os carros fossem substituídos por um outro meio de transporte e um cientista fosse a um cemitério de carros, ele encontraria vários carros desmontados e peças sobressalentes. Mas apenas alguns paralamas se encaixariam em certos carros e certas rodas em outros carros. Então, finalmente, ele consegue a melhor interpretação de como pareceria um carro em particular. De forma semelhante, um paleontologista encontra um cemitério de ossos de dinossauro que consiste de esqueletos misturados, alguns quase completos e outros totalmente desmembrados. Aí ele escolhe as peças sobressalentes e, por suposição, tenta descobrir a que animal elas pertencem. Finalmente, reconstrói o animal. Bem, se tiver sorte, um esqueleto completo pode ser encontrado em outro lugar e suas suposições poderão ser confirmadas. Os paleontologistas que estudam a vida pré-histórica através de plantas e animais fossilizados são forçados a trabalhar com fragmentos minúsculos. Perdidos há tempos, estes fragmentos devem ser limpos, datados e montados. Não é de se espantar que um grande museu tenha recolocado a cabeça de um Brontosaurus. Durante 50 anos, ele esteve com a cabeça errada. Outros museus estão hoje reavaliando seus esqueletos, inspecionando as evidências a fim de saber se estão expostas de forma correta. Os cientistas podem também aprender sobre o meio ambiente em que os dinossauros viveram, estudando os grãos de pólen indestrutíveis das flores encontradas na época. O pólen é identificado através de um aumento de 30 mil vezes num microscópio eletrônico. Um dinossauro deve ter apreciado as frutas desta planta como sobremesa. O detetive procura impressões digitais. Os paleontologistas procuram pegadas. Foram encontradas pegadas de dinossauros desde a Nova Inglaterra até o Texas. Quase sempre são encontradas antes dos ossos. Pelas pegadas, os paleontologistas descobrem o peso do dinossauro e a velocidade de seus movimentos. Diferente dos ossos, as pegadas dos dinossauros são momentos congelados da história. Um predador se aproxima de sua presa, causando uma grande fuga na Austrália. Um dinossauro parece hesitar ao caminhar devagar sobre o pântano escorregadio no Arkansas pré-histórico. Hoje, o ensino sobre dinossauros nas escolas não se limita mais à leitura de livros e visitas aos museus. As crianças se divertem mais modelando argila e fazendo filmes. E os jovens, como os cientistas, aprenderam como desafiar as hipóteses atuais. Sally, a irmã de Charlie Brown, por exemplo, tem a sua própria teoria sobre a extinção. Meu relatório de hoje é sobre os dinossauros. O maior dinossauro que já viveu foi a bronquite, mas foi logo extinta. Ela tossia demais. As crianças de hoje ignoram alguns mitos sobre os dinossauros. Por exemplo, devido às exposições em museus e nos filmes, elas sempre acreditaram que os dinossauros arrastavam suas caudas, embora não tenham sido descobertas muitas marcas de caudas ao longo das pegadas. Hoje sabemos que os dinossauros não arrastavam suas caudas. Algumas serviam de balanço, outras de armas. A visão tradicional dos dinossauros é composta de 3 partes fundamentais. Os dinossauros são vagarosos, não são espertos e vivem no pântano. Se visitamos um museu ou observamos ilustrações de brontossauros em livros populares, veremos esses animais mergulhados no pântano. Quase sempre mostra-se o brontossauros limitado ao seu ambiente úmido, sombrio e abafado. E isso não é verdade.
Os brontossauros gostam de ambientes secos, regiões elevadas e não de pântanos. Eles preferem florestas com coníferas secas. Sua comida favorita não era agrião ou semelhante, mas espinhos das coníferas. Costumamos pensar também que o brontossauro era o maior dinossauro existente. Em 1979, o Dr. Jim Jensen, da Universidade de Brigham Young, descobriu um gigantesco osso pélvico que desafia essa alegação. Jensen fez alguns cálculos e desenhos e ele acredita que, ao encontrar o resto desse gigante e montá-lo, ele terá o que é conhecido como ultrassauro. Se o brontossauro pesava 33 toneladas e tinha 21 metros de comprimento, então o ultrassauro pesaria 150 toneladas e teria 30 metros de comprimento, 5 vezes maior. Uma criatura gigantesca. Se você resolvesse subir de elevador, teria de ir até o 6º andar. Se os cálculos de Jensen estão corretos, então o ultrassauro teria que comer quase 5 toneladas de alimento por dia. A dúvida que resta é se a boca era grande o suficiente para introduzir tanto alimento num período de 24 horas. Se o ultrassauro é o maior dinossauro conhecido, então recentemente foi descoberto em Holbrook, Arizona, um dos menores dinossauros. Desenterrados pelo paleontologista Rob Long e pela sua equipe de cientistas da Universidade da Califórnia, os ossos indicam que o dinossauro não era maior que um pastor alemão. Acredita-se que alguns dinossauros tenham sido tão pequenos como as galinhas. Long acredita que este seja o esqueleto completo mais antigo de um dinossauro desse tamanho. O bebê ornitópode alcançava o tamanho de um cão pastor alemão bem depressa. Um tamanho insuficiente para alcançar as melhores folhagens. Estima-se que os ornitópodes comiam cerca de 100 quilos de alimento por dia. E como o gado ou o elefante de hoje, passava a maior parte do tempo comendo. A técnica de comer devia ser ensinada e tudo indica que os ornitópodes passavam algum tempo ensinando seus filhotes. Mas como todas as criaturas da natureza, um dia eles teriam que explorar por si só. O rabo do ornitópode pesava 1000 quilos. Se ele conseguisse derrubar o Tiranossauro Rex com o rabo, teria tempo suficiente para fugir, porque uma vez caído, o tiranossauro não se levantava facilmente. Se o tiranossauro fosse derrotado, ele poderia viver mais um dia. Ele era conhecido como Tyrannosaurus Rex, o lagarto rei tirano. Ele era carnívoro, um comedor de carne voraz. Seus dentes tinham uma única função: separar a carne dos ossos. Ele provavelmente era lento e desajeitado, e alguns cientistas acreditam que ele, como seu parente Gorgosaurus, não era um bom caçador. Deve ter sido um tipo de gari gigante. Bem, ele deve ter sido os dois, mas uma coisa parece certa: era solitário. E os outros da sua espécie o temiam. Entre os que viviam neste reino estavam os monoclônios.
Como os ornitópodes, esses vegetarianos viviam em grupo para se protegerem. Eles eram vagarosos. Seu único chifre e sua carcaça grossa eram as únicas defesas. O horror era marcado pelo estalido de um galho. De altura, 12 de comprimento, o Tyrannosaurus Rex possuía patas tão fortes que podia baixar-se para frente firmemente. O Tiranossauro Rex é um grande animal em forma de lagarto e come de tudo. E ele é muito mau. Ele é grande e é ruim, tem os dentes bem grandes e não pode usar as mãos. É um grande animal. Tem os dentes afiados e o rabo longo. Os braços curtos e pernas longas. Se eu encontrasse um Tyrannosaurus Rex, eu iria ao encontro dele com uma arma ou canhão. É o violento Tyrannosaurus Rex e outros carnívoros como os Ceratosaurus e os Allosaurus que têm se fixado tanto em nossa imaginação. Os gemidos e os gritos dos primitivos titãs ainda ecoam através dos anos para nos lembrar que nós somos apenas uma pequena mordida para um Tyrannosaurus Rex. Ele parece ser ímpar e tem sido celebrado como o Invencível. Mas no filme de 1932, King Kong, o Tyrannosaurus Rex foi desafiado. O King Kong foi uma criação de Hollywood, uma ficção. Mas então, tudo que Hollywood nos mostrou sobre os dinossauros também era ficção. Sabemos também que os produtores de filmes colocaram os homens entre os dinossauros por engano. O homem não existia nessa época. Mas fico pensando, se vivêssemos entre eles, teríamos sido inimigos? Bem, estamos no cinema e parece que os dinossauros estão sempre em vantagem. Ou pelo menos, por cima.
Eles saíam das cavernas, atravessavam montanhas e surgiam das profundezas dos mares. Monstros de cinema. Pareciam sempre maiores que a vida. São nossos monstros preferidos. Até parece que, como público, nós torcemos para que eles vençam. Alguns de nós gostaríamos que eles ainda existissem. Nesse caso, onde eles estariam? Muitos acreditam que um dinossauro ainda vive nas águas desse misterioso lago na Escócia. Loch Ness. Toda primavera, várias visões da criatura que, como se alega, vive naquele lago, produzem notícias internacionais. Recentemente, uma expedição se preparou para obter uma evidência que provasse a existência do monstro que se afirma ser um plesiosauro. Seu nome é Nessie. A criatura tem sido causa de brincadeiras e fotos falsas. Uma expedição colocou uma câmera submarina de alta velocidade. Um dispositivo sonar é acionado assim que o obturador da câmera registra a passagem de qualquer criatura grande. A câmera tirou estas duas fotos. Seria esta a barbatana de um plesiosauro? Será que um plesiosauro ou uma família de plesiosauro ainda vive nas águas de Loch Ness? Uma outra criatura inexplicável parece habitar o lago Telley, no Congo, África. Localizado a 450 milhas adentrando-se a selva, o lago Telley não foi muito explorado. Os nativos dizem que viram um animal parecido com um Brontosaurus. Em 1906, exploradores africanos zombaram de uma outra história. A de um gorila gigante que não foi esclarecida ainda. Em 1981, o explorador Herman Regustas relatou que os nativos podiam identificar as fotos de um animal que chamavam de Mokele Mabembe. Eu acredito que é um animal no Congo, porque eu o vi pessoalmente. Este é o meu maior argumento. Não apenas eu, mas havia 22 outras pessoas que testemunharam o animal. A melhor maneira de descrever o animal para alguém que não estava lá é que tinha um pescoço longo como uma serpente, costas extensas de cerca de 4,5 metros. Segundo os meus cálculos, a criatura tinha cerca de 10 metros de comprimento. Essa é a foto que Herman Regusters diz ser de parte da cabeça e do pescoço de um dinossauro vivo. Ele afirma ter gravado o som. Um dinossauro vivo? Mito ou realidade? Baby. O filme Baby decidiu tratá-lo como uma lenda. Você não me pertence. Apenas uma lenda? É melhor assim. Vamos? Os paleontologistas parecem gostar da ideia de possibilidades. Como muitos dos cientistas que estudam os dinossauros, sou talvez romântico e adoraria acreditar em coisas como o monstro de Loch Ness ou o brontossauro do Congo. Mas, enquanto não surgir uma evidência sólida, é muito difícil acreditar. É possível que exista um dinossauro no Congo. É difícil, extremamente difícil, que um dinossauro possa habitar o Loch Ness. Eu tenho as minhas dúvidas, mas incentivaria qualquer um que resolvesse tentar, porque na tentativa de descobrir, eles poderão aprender muito, e nós também. Se existissem dinossauros vivos hoje, seriam sobreviventes da extinção que mistificou os cientistas. Existem muitas teorias sobre a sua extinção. Uma é que o destino dos dinossauros estava escrito no céu. Uma chuva cósmica de asteroides ou um grande meteoro atingiu a Terra num impacto estarrecedor. Criou-se um véu de pó impenetrável que bloqueou o Sol, matando a maior parte da vegetação.
planeta, sem a força de vida do Sol, segundo a teoria, ficaria logo privado de alimento para os grandes dinossauros vegetarianos. Em pouco tempo, privaria também os grandes carnívoros do seu alimento. Foi como um inverno nuclear. A Terra sofreu uma grande perda de vida. Em questão de meses, a cadeia alimentar se rompeu. As maiores e mais dominantes criaturas da Terra pereceram. Para os dinossauros, foi o final de um reinado de 140 milhões de anos na Terra. Nem todos os cientistas concordam que um asteroide tenha matado os dinossauros. Há cerca de 100 anos, tivemos uma boa explicação para a extinção dos dinossauros. Acontece que houve uma mudança no ambiente terrestre. As águas rasas drenaram para o oceano. A temperatura começou a cair no inverno dos continentes. E os animais que antes viviam em continentes separados começaram a se misturar. Essas espécies estrangeiras trouxeram novas doenças. A combinação de mudança de clima com a mistura de doenças diferentes sempre causa a extinção. Podemos ver isso ocorrer em qualquer continente. O fim do período Cretáceo não pode ter sido diferente. Não precisamos de um acidente cósmico. Temos um mecanismo terrestre bem conhecido que matou os dinossauros. Acho que alguns cientistas, a maior parte deles, acreditam na extinção gradual dos dinossauros. Mas há um crescente número de evidências que sustentam sua rápida extinção também. Não me interessa o que matou os dinossauros, certo? Para mim é muito importante estudar e descobrir por que os dinossauros foram tão dominantes. Nem toda a vida na Terra foi extinta com os dinossauros. Emergiram animais menores para preencher o ciclo evolucionário rompido com a morte dos dinossauros. Entre eles havia aqueles que viviam nas árvores e sob a terra, como os mamíferos. Hoje existem entre nós animais que viveram na era dos dinossauros. O crocodilo, como uma família, sobreviveu à extinção. Hoje eles vivem entre nós como uma versão menor dos gigantes de 15 metros que viveram há 65 milhões de anos. A razão de sua sobrevivência é ainda um mistério. São as aves de hoje, como a avestruz que não voa, que podem ser os descendentes diretos de dinossauro. Alguns cientistas acreditam que as aves são dinossauros. Marcas de penas fossilizadas confirmam a hipótese de que, através da evolução, alguns dinossauros desenvolveram penas e ossos pneumáticos para que pudessem voar, garantindo a segurança e a sobrevivência. De que forma os dinossauros seriam evoluídos se não tivessem desaparecido? Dr. Dale Russell tem uma teoria. Os dinossauros habitaram nosso planeta como uma espécie dominante por um longo período de tempo. E durante esse tempo, os dinossauros evoluíram. Uma das correntes evolucionárias mais interessantes na história do dinossauro se refere ao cérebro grande em pequenos carnívoros. Se os dinossauros não fossem extintos, é certo que eles continuariam evoluindo. E nos 65 milhões de anos que separam o final dos dinossauros de nós, pode-se especular que alguns dos dinossauros de cérebros grandes teriam se tornado em criaturas como esta. O dinossauroide do Dr. Russell tem uma aparência muito familiar.
Seu cérebro, corpo, dedos e pernas caracterizam-no como um homem dinossauro. Homem dinossauro. Bem, eu me alegro por não me parecer com ele. Mas eu não gosto de saber que eles se foram. Essa é a herança. Além das fantasias no cinema, na televisão, brinquedos e camisetas. Na verdade, a herança é muito mais que isso. Porque eles nos ensinaram sobre a evolução e a sobrevivência e nos desafiam a descobrir os seus mistérios. Estamos apenas no limiar do conhecimento desses bichos. Eles ainda estão em nossa imaginação. Não são criaturas de museus e depósitos de fósseis. São muito mais que rochas e areia. São eternos, porque vivem em nossa imaginação.